Você já se perguntou por que alguns momentos da vida parecem impossíveis de superar? Talvez você esteja enfrentando uma tempestade emocional, financeira ou até mesmo espiritual e se sente como se estivesse à beira do abismo. Mas e se eu te dissesse que existe um poder capaz de transformar toda essa dor em uma oportunidade de crescimento? E se eu te dissesse que esse poder pode te tirar de onde você está agora e te levar a um lugar de milagres e transformação? Sim, eu estou falando da fé. Uma fé que não se abala diante das tempestades da vida, uma fé que, mesmo pequena, como um grão de mostarda, tem o poder de desarraigar até os maiores obstáculos. Hoje, vamos explorar o poder transformador da fé e como ela pode tornar o impossível possível em sua vida. Você está pronto para dar esse passo? Está pronto para liberar o poder divino que há em você? Antes de começarmos, quero te fazer um pedido. Se você acredita no poder da fé e quer transformar sua vida de uma vez por todas, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo transformador como este. E se você conhece alguém que precisa dessa mensagem de esperança, compartilhe esse vídeo agora mesmo. Vamos juntos nessa jornada? Se você acredita que milagres acontecem quando confiamos plenamente em Deus, deixe um amém nos comentários. Agora continue assistindo e descubra como você pode experimentar a transformação que só a fé pode proporcionar. Quando pensamos em fé, muitas vezes a associamos a um simples acreditar. Mas a verdadeira fé é algo muito mais profundo e transformador. Ela não é apenas uma crença vazia, mas uma confiança inabalável no poder divino, uma força que nos capacita a enfrentar os maiores desafios da vida. A fé verdadeira tem o poder de mover montanhas, e isso não é apenas uma metáfora. Jesus nos ensina que, com fé, o impossível se torna possível. E não estamos falando de uma fé que se limita a palavras, mas de uma fé ativa, que se traduz em ações e em transformação. Quando você decide confiar plenamente em Deus, sua vida começa a mudar de dentro para fora. Não importa a situação que você está vivendo, a fé é capaz de trazer cura onde há dor, esperança onde há desespero e superação onde parece não haver mais saída. A fé verdadeira não se intimida diante dos obstáculos. Pelo contrário, ela os desafia, pois sabe que há um poder divino agindo a seu favor. Ela nos faz enxergar além do que os olhos naturais podem ver, permitindo que possamos ver a glória de Deus em ação. Cada momento de superação se torna um testemunho do que a fé pode fazer. Ela não apenas transforma nossa realidade, mas também nosso coração, tornando-nos mais fortes, mais confiantes e mais próximos de Deus. O poder da fé não é uma crença vazia, mas uma energia transformadora que molda a vida daqueles que a cultivam com sinceridade. O que isso significa para você? Como a sua fé tem sido aplicada em sua vida? Como você tem experimentado essa transformação? Vamos refletir sobre isso, enquanto seguimos para o próximo ponto da nossa jornada. Imagina a cena, um pai aflito, desesperado pela saúde de seu filho, que está à beira da morte. Ele se encontra com Jesus e, diante da pergunta de Jesus sobre se ele acredita que pode ser curado, ele responde: "Eu creio, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade." Marcos 9:24. Aqui, Jesus nos faz um convite profundo: acreditar no impossível. Se podes crer, tudo é possível ao que crê, ele diz. Essa passagem nos revela algo fundamental sobre a fé. Não se trata apenas de ter uma fé grande, mas de acreditar que Deus é capaz de realizar o impossível, mesmo quando a razão nos diz o contrário. Jesus não estava apenas dizendo que o impossível se tornaria possível, mas que a fé, mesmo que pequena, se torna um canal para o poder divino. O que realmente importa é a confiança total em Deus, não a quantidade de fé que temos.
A fé inabalável, mesmo nas situações mais desafiadoras, é o que abre portas para os milagres de Deus em nossa vida. Isso significa que, por mais que as circunstâncias ao seu redor digam o contrário, a verdadeira fé não se curva diante do impossível. Ela se levanta, desafia os limites e crê no poder transformador de Deus. Talvez você esteja passando por um momento de crise, onde as respostas parecem distantes, mas se você acreditar, verá a mão de Deus trabalhar de maneiras que você nunca imaginou. Esse é o poder da fé. Ela é a chave que desbloqueia o impossível. E acredite, quando você permite que essa fé guie sua vida, milagres começam a acontecer. Então, o que você está esperando para confiar totalmente em Deus? O que na sua vida precisa ser transformado por meio da fé? Vamos refletir juntos, porque o melhor ainda está por vir. Prepare-se para a próxima lição, onde veremos como a oração pode ser a chave para ativar o poder da fé em nossa vida. A oração, como sabemos, não é apenas uma prática religiosa, mas uma conexão profunda com o Criador. Em Mateus 21:22, Jesus afirma: "E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis." Isso nos mostra que a oração, quando acompanhada de fé genuína, tem o poder de mover as mãos de Deus. Mas a chave está na fé, não apenas nas palavras que pronunciamos. Quando oramos, não estamos simplesmente pedindo algo, mas nos abrindo para a vontade de Deus, alinhando nossos corações ao seu propósito. A oração é um diálogo com o Pai, onde expressamos nossos desejos, medos, gratidão e, acima de tudo, nossa confiança nele. Jesus nos ensina que a oração deve ser feita com fé inabalável. Sem fé, nossas orações se tornam vazias, pois a verdadeira oração nasce de um coração que acredita no poder divino para transformar nossa realidade. Mas o que isso significa para você no dia a dia? Quando você ora, está simplesmente dizendo palavras ou realmente acreditando que Deus ouvirá e responderá? O poder da oração é ativado pela fé. Portanto, ao orar, faça-o com o coração cheio de confiança no poder divino. Não importa o tamanho do seu pedido, nem as circunstâncias à sua volta. Se você orar com fé, verá milagres acontecerem. A oração não é apenas um pedido, mas um ato de confiança. Quando você ora, você está dizendo: "Eu creio que Deus pode transformar essa situação." E é essa confiança que move as montanhas. Então, que tal começar a aplicar essa verdade em sua vida? Faça da oração um momento de intimidade com Deus, crendo de todo o coração que Ele é capaz de realizar o impossível. Não perca a chance de vivenciar o poder da oração na prática enquanto seguimos para o próximo ponto. Jesus, em sua sabedoria, nos apresenta uma metáfora simples, mas profundamente poderosa sobre a fé. Em Mateus 17:20, ele diz: "Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará." O que parece uma pequena semente tem o poder de mover montanhas. Aqui, a ênfase não está na quantidade da fé, mas na sua qualidade. O grão de mostarda, embora pequeno, contém em si um imenso potencial de crescimento. O que Jesus quer nos ensinar é que a fé verdadeira, mesmo que aparentemente pequena ou simples, tem o poder de realizar grandes milagres. No cotidiano, muitas vezes nos sentimos incapazes de alcançar grandes feitos ou superar desafios gigantescos. O que Jesus nos ensina aqui é que não precisamos de uma fé gigantesca para ver a transformação acontecer, mas sim de uma fé pura e genuína que se alimenta da confiança total em Deus. Mesmo que nossa fé pareça pequena, ela é suficiente quando está enraizada na certeza de que Deus pode fazer o impossível. A verdadeira fé não depende das nossas forças ou da grandiosidade dos nossos pedidos, mas da confiança plena em quem Deus é e no seu poder. Então,
Da próxima vez que você enfrentar uma dificuldade, lembre-se, a fé que move montanhas não precisa ser grande, mas sim verdadeira. Não importa quão pequena você ache que sua fé seja, quando ela está ligada ao poder divino, ela pode transformar a sua vida de maneiras extraordinárias. Ao seguir em frente, não se esqueça. Com fé, até o impossível pode se tornar realidade. Vamos ver como essa fé pode ser aplicada em nossa oração e prática diária ao prosseguirmos. Em Marcos 11:24, Jesus nos diz: "Portanto, vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis." Aqui, ele nos ensina uma lição poderosa sobre o papel da fé nas nossas orações. Não basta apenas pedir. É necessário crer de todo o coração que Deus ouvirá e atenderá aos nossos pedidos. A oração verdadeira não é apenas uma repetição de palavras, mas uma expressão da nossa confiança e fé em Deus. Muitas vezes ficamos ansiosos, impacientes ou até mesmo duvidosos, questionando se nossas orações serão ouvidas. Mas a fé, como nos ensina Jesus, não se baseia no que vemos ou sentimos, mas no que sabemos sobre o caráter de Deus. Ele é fiel e sua vontade sempre é para o nosso bem. Quando oramos com fé, já nos adiantamos ao futuro, crendo que a resposta já está a caminho, mesmo antes de vermos com nossos olhos. Essa fé na oração não é uma fé passiva, mas uma confiança ativa, que nos leva a esperar com paciência e a agir conforme a vontade de Deus se revela em nossas vidas. Em sua prática diária, se você deseja ver resultados em suas orações, é fundamental orar com uma fé firme, acreditando que Deus já está trabalhando, mesmo quando as respostas não são imediatas. A oração de fé é mais do que uma petição. É uma comunhão com Deus, onde nossa confiança se torna a chave que desbloqueia sua ação em nossas vidas. Então, ao orar, faça isso com a certeza de que Deus está ouvindo e que Ele sempre responde conforme o melhor para você. Não importa o tempo que leve, a resposta virá, pois a oração feita com fé nunca é em vão. Agora, vamos seguir adiante e explorar como a fé pode realmente desarraigar os maiores obstáculos em nossas vidas. Em Lucas 17:6, Jesus nos diz: "Se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: desarraiga-te e planta-te no mar, e ela vos obedeceria." Aqui, ele nos ensina que a fé verdadeira tem o poder de desarraigar obstáculos profundamente enraizados em nossas vidas. A amoreira, que simboliza as dificuldades e problemas que parecem impossíveis de resolver, pode ser removida completamente pela força da fé. Não importa o tamanho do problema, se tivermos fé, podemos ver mudanças incríveis acontecerem. Muitas vezes, enfrentamos dificuldades que parecem tão arraigadas em nossas vidas que nos perguntamos se alguma vez serão superadas. Padrões de pensamento negativos, vícios, dificuldades financeiras ou até mesmo conflitos familiares podem parecer obstáculos imensos, quase imbatíveis. Porém, a fé tem o poder de desarraigar até mesmo os maiores problemas. Quando confiamos verdadeiramente em Deus e acreditamos no poder dele, esses obstáculos começam a se desfazer, mesmo que aos nossos olhos ainda pareçam firmemente plantados. A fé em Deus nos dá a capacidade de olhar para essas situações com uma nova perspectiva, sabendo que, com Ele, o impossível não existe. A fé que desarraiga obstáculos não é uma fé passiva, que apenas espera que as coisas mudem. Ela é ativa, ousada, determinada a fazer o impossível se tornar possível. Então, da próxima vez que você se deparar com um problema que parece insuperável, lembre-se dessa lição. A sua fé tem o poder de arrancar qualquer obstáculo da sua vida. Ao seguir com fé, você começa a ver as portas se abrindo e as barreiras se desmoronando pela ação divina. Vamos agora para o próximo ponto, onde veremos como a fé pode transcender limites
e ultrapassar barreiras. Em Mateus 8,13, encontramos a história de um centurião romano que, ao buscar a ajuda de Jesus, expressa uma fé que surpreendeu o próprio mestre. Vai-te e seja feito conforme a tua fé. Este homem, embora não fosse judeu e estivesse fora da cultura e da religião de Israel, demonstrou uma fé tão profunda e verdadeira que Jesus imediatamente atendeu seu pedido. Ele reconheceu a autoridade de Jesus, mesmo sem vê-lo fisicamente, e acreditou que sua palavra teria poder de cura. Este episódio é um exemplo claro de como a fé verdadeira transcende qualquer limite que nós mesmos impomos. O centurião não estava preso às normas culturais, sociais ou religiosas de sua época. Sua fé não foi definida pelo seu contexto, mas pela confiança total no poder de Jesus. A fé que transcende limites não se prende a convenções humanas. Ela alcança o coração de Deus independentemente das barreiras externas. Essa lição é extremamente relevante para nós nos dias de hoje. Muitas vezes, limitamos nossa fé pelas circunstâncias ao nosso redor, como nossos problemas, nossa origem, ou até mesmo nossos medos pessoais. O centurião nos ensina que a verdadeira fé não conhece fronteiras. Não importa onde você esteja na vida, não importa as dificuldades que você enfrente, quando você crê de coração, Deus age poderosamente, ultrapassando todas as limitações. Agora, imagine se você também fosse capaz de acreditar dessa forma, sem se preocupar com os limites que a sociedade ou até mesmo a sua mente criam. A fé que transcende barreiras é uma fé audaciosa, que desafia todas as convenções e confia no poder de Deus para fazer o impossível. Vamos refletir sobre essa poderosa lição enquanto nos preparamos para o próximo tópico, onde veremos como a fé persistente pode trazer resultados surpreendentes. Em Mateus 9:22, encontramos a história de uma mulher que, após 12 anos de sofrimento com uma enfermidade, decide agir com uma fé audaciosa e persistente. Ela tocou a orla do manto de Jesus e, no mesmo instante, foi curada. Jesus, ao perceber que de si havia saído poder, parou e disse: "Filha, tem bom ânimo, a tua fé te salvou." Aqui, vemos como a fé não é apenas acreditar, mas agir. A mulher, ao invés de esperar passivamente por um milagre, tomou uma atitude audaciosa de fé. Ela se aproximou de Jesus com confiança, mesmo sabendo que o contato físico poderia ser perigoso, pois, segundo a lei, ela era considerada impura devido à sua doença. Essa história é um exemplo brilhante de fé persistente. A mulher não desistiu, mesmo quando as portas pareciam fechadas. Durante 12 anos, ela havia buscado cura sem sucesso, mas ela continuou a acreditar que, se apenas tocasse em Jesus, ela seria curada. Essa fé persistente é um modelo para nós. Muitas vezes, ao enfrentarmos longas batalhas, somos tentados a desistir, a achar que Deus não irá atender aos nossos pedidos. Mas, como vemos aqui, a fé persistente e audaciosa tem o poder de abrir portas e trazer o milagre, mesmo quando a situação parece sem solução. A fé que atua com ousadia é aquela que não se limita ao que é visível ou imediato. Ela vai além da razão e segue confiante, acreditando que Deus é capaz de fazer o impossível. Assim como essa mulher, devemos ter a coragem de agir, de dar o passo de fé, mesmo quando tudo ao nosso redor nos diz para desistir. A persistência em crer é o que faz a diferença. Ao avançarmos, vamos ver como essa fé persistente é chave para a transformação que buscamos em nossas vidas. A fé persistente é uma das qualidades mais poderosas que podemos cultivar em nossa jornada espiritual. Em Mateus 15:28, vemos o exemplo de uma mulher cananeia que, diante da resistência inicial de Jesus, não desistiu de sua busca por cura para sua filha. Jesus, ao responder a ela, disse: "Ó mulher,
grande é a tua fé, seja feito contigo como queres. E naquele momento, a filha dela foi curada. O que podemos aprender com essa mulher é que quando nossa fé é verdadeira, ela não se abala pelas dificuldades ou pelas negativas que encontramos ao longo do caminho. Ela continua firme, sabendo que Deus é bom e fiel para cumprir suas promessas. Essa mulher, ao contrário de muitos, não se afastou diante de um primeiro não de Jesus. Ela persistiu, sabendo que sua fé era suficiente para atrair o poder divino. A fé persistente não é aquela que desiste quando encontra obstáculos. Ela é a fé que sabe que, mesmo quando as coisas parecem não estar indo bem, Deus está agindo nos bastidores. A mulher cananeia nos ensina a nunca perder a esperança, a continuar clamando, a persistir em nossa confiança em Deus, mesmo quando parece que Ele está distante ou que não está respondendo. Cada passo de fé nos aproxima da resposta divina e a persistência na fé sempre será recompensada. Essa lição é um convite para nós refletirmos sobre nossa própria fé. Você tem sido persistente em suas orações e pedidos, mesmo quando parece que a resposta não vem? Vamos explorar agora como essa persistência pode se manifestar em momentos de adversidade, enquanto avançamos para o próximo ponto. Em João 11:40, Jesus diz a Marta, a irmã de Lázaro, não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Neste momento, a morte de seu irmão Lázaro havia causado um grande sofrimento em sua família, e as circunstâncias pareciam mostrar que não havia mais esperança. Mas Jesus, com essas palavras, nos ensina uma lição poderosa sobre a fé. Quando estamos enfrentando momentos de grande dor e desespero, a fé nos convida a olhar além da situação presente e ver o que Deus está prestes a fazer. A verdadeira fé não é cega à realidade, mas tem os olhos voltados para a glória de Deus, acreditando que Ele pode transformar qualquer situação, por mais impossível que pareça. Marta, naquele momento, precisou acreditar que a promessa de Jesus se cumpriria, mesmo diante do luto e da aparente derrota. E foi exatamente isso que aconteceu. Lázaro foi ressuscitado dos mortos e a glória de Deus se manifestou de maneira tangível. A fé que vê a glória de Deus é aquela que nos permite perceber que mesmo nas situações mais difíceis, a presença e o poder divino estão trabalhando para a nossa transformação. A fé não se limita a esperar uma solução. Ela vê com olhos espirituais a glória de Deus se revelando em cada circunstância. Em nossa própria vida, essa fé nos desafia a olhar além dos obstáculos e crer que a glória de Deus pode se manifestar, mesmo nos momentos de crise. Quando enfrentamos dificuldades, não podemos nos limitar ao que vemos com os olhos físicos. Devemos ter fé que nos permite enxergar além, esperando pela revelação da glória de Deus em nossas vidas. Então, quando você estiver em um momento de aflição, lembre-se, a fé que vê a glória de Deus não se limita ao visível, mas acredita no poder divino de fazer o impossível se tornar possível. Agora, vamos avançar e entender como a fé sem ver pode ser uma das formas mais poderosas de experimentar a presença de Deus. Em João 20:29, Jesus faz uma declaração poderosa sobre a fé. Porque me viste, Tomé, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Essa frase, dita a Tomé após a ressurreição de Jesus, revela uma das formas mais profundas de fé, a fé que crê sem ver. Tomé, ao contrário dos outros discípulos, não acreditou imediatamente na ressurreição de Jesus até ver as marcas nas suas mãos. No entanto, Jesus o repreendeu de uma forma amorosa, nos mostrando que a fé verdadeira vai além da evidência física. A fé sem ver é aquela que acredita no invisível. Não é uma fé que depende de provas tangíveis ou de experiências visíveis. Pelo contrário, ela se apoia na certeza do caráter de Deus e em suas promessas, mesmo quando não vemos sinais imediatos.
É a fé que acredita que, embora não possamos ver com os olhos físicos, Deus está agindo em nossas vidas e no mundo ao nosso redor. Este tipo de fé é um grande desafio para muitos de nós, pois estamos constantemente buscando garantias visíveis, sinais tangíveis. Mas Jesus nos ensina que a verdadeira fé não depende daquilo que vemos. Ela é fundamentada na confiança no poder e na fidelidade de Deus. E essa confiança não precisa de provas visíveis. Quando acreditamos sem ver, experimentamos uma paz profunda, pois sabemos que mesmo quando tudo parece incerto, Deus está no controle. A fé sem ver nos convida a confiar plenamente, mesmo quando não conseguimos entender ou ver o que está à frente. Como você pode aplicar essa fé em sua vida? Como podemos, assim como Tomé, aprender a crer sem ver e experimentar a bênção de uma fé verdadeira que vai além do que é visível? Vamos seguir agora e refletir sobre a fé que enfrenta tempestades, uma fé que, mesmo diante da adversidade, continua firme em Deus. Em Mateus 14:31, quando Pedro começa a afundar enquanto tenta andar sobre as águas em direção a Jesus, o mestre o resgata dizendo: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Este episódio nos ensina uma lição vital sobre a fé que enfrenta tempestades. A cena é poderosa. Enquanto os discípulos estão no barco, no meio de uma tempestade, Jesus caminha sobre as águas para se aproximar deles. Pedro, audacioso, pede a Jesus que o chame, para que ele também possa andar sobre as águas. Quando Jesus o chama, Pedro começa a andar, mas logo, ao perceber o vento forte, começa a duvidar e afunda. Este é o retrato de muitos de nós na vida diária. Em momentos de calma e confiança, nossa fé parece firme. Mas, quando as tempestades da vida surgem, seja uma crise de saúde, problemas financeiros, conflitos pessoais, começamos a olhar para as circunstâncias e, como Pedro, nossa fé vacila. Jesus nos ensina aqui que quando enfrentamos tempestades, o mais importante é manter nossos olhos fixos nele, não nas ondas. Ao focarmos nas dificuldades ao nosso redor, começamos a afundar, mas ao mantermos o olhar em Jesus, encontramos força para atravessar qualquer tempestade. Jesus não repreende Pedro por tentar andar sobre as águas, mas pela falta de fé quando o medo tomou conta de sua mente. Ele nos chama a confiar nele em todas as situações, sem deixar que as adversidades nos derrubem. A fé que enfrenta tempestades é aquela que permanece firme, mesmo quando as ondas são altas e o vento é forte. Não se trata de não sentir medo, mas de não permitir que o medo nos controle. Quando mantemos os olhos em Cristo, as tempestades podem até estar ao nosso redor, mas não podem nos destruir. Então, como está a sua fé nas tempestades da vida? Você tem se deixado abalar pelas dificuldades ou tem confiado no poder de Deus para te sustentar? Agora vamos avançar para o próximo ponto, onde veremos como a fé é capaz de trazer paz, mesmo no caos mais absoluto. Em Marcos 4:40, vemos Jesus acalmando uma tempestade feroz enquanto ele e seus discípulos estavam no barco. Quando a tempestade ameaçou afundá-los, os discípulos acordaram Jesus, que estava dormindo tranquilamente, e gritaram: "Mestre, não te importa que pereçamos?" E Jesus, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, dizendo: "Silêncio, cale-se", e imediatamente tudo ficou calmo. Em seguida, ele disse aos discípulos: "Por que sois assim tão medrosos? Ainda não tendes fé?" Este episódio nos ensina uma lição fundamental sobre como a fé se manifesta em meio ao caos. Enquanto os discípulos estavam aterrorizados pela tempestade, Jesus estava em paz, porque ele sabia que nada estava fora do controle de Deus. A tempestade representava o caos e o medo, mas para Jesus, a tempestade não tinha poder sobre ele.
Ele mostrou aos discípulos que a verdadeira fé não é uma fé que só acredita quando tudo está bem, mas uma fé que confia em Deus em meio ao caos, quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. A fé em meio ao caos não é uma fé que ignora os problemas, mas uma fé que sabe que, independentemente do que estamos enfrentando, Deus está no controle. É a fé que confia no poder divino, mesmo quando as circunstâncias parecem gritar o contrário. Ela nos ensina a manter nossa paz interior, mesmo quando a tempestade da vida parece ameaçar nos consumir. Assim como Jesus demonstrou, nossa fé em Deus nos dá a tranquilidade de saber que, mesmo nas situações mais caóticas, Ele está conosco, nos sustentando. Portanto, ao enfrentar suas próprias tempestades, lembre-se de que sua fé pode ser o que traz a calma em meio ao caos. Como você tem praticado sua fé nos momentos de crise? Vamos refletir sobre isso enquanto seguimos para o próximo ponto e descobrimos mais sobre como a fé pode transformar nossas vidas. Agora que você viu o poder transformador da fé, eu quero saber: como a fé tem impactado a sua vida? Você já viveu um milagre pela fé? Ou talvez esteja esperando por um? Compartilhe sua experiência nos comentários, porque sua história pode ser o que alguém precisa ouvir hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso é crucial para não perder os próximos conteúdos que podem mudar sua vida espiritual. E se você acha que este vídeo pode ajudar alguém, não perca a chance de compartilhar. Antes de terminar, convido você a assistir ao próximo vídeo que aparecerá na tela. Ele está cheio de insights poderosos sobre como fortalecer ainda mais sua fé. Eu sou Valentino e quero agradecer por estar aqui buscando mais conhecimento e mais fé. Que você continue crescendo e vendo o impossível se tornar possível em sua vida. Até o próximo vídeo.